Olá, olá! Boa tarde! Boa tarde, meus queridos amigos do Facebook. Boa tarde, Instagram. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso bate-papo é um bate-papo muito legal e muito necessário. Você sabe, você conhece quais são as 3 etapas que você precisa passar. São 3 fases importantes para que você comece a alcançar resultados incríveis, nunca antes alcançados. Gente, essa é uma condição muito importante que você seguindo cuidadosamente cada uma dessas fases, não tenha dúvida que os seus resultados começarão a chegar. Eu quero compartilhar aqui com você hoje essas 3 etapas para que você possa entender a importância de entrar num cenário em que não se atropela fases. Gente, é fundamental que você dê conta de olhar para a tua jornada, para a tua carreira profissional com esses olhos. Não acredite que as coisas vão cair do céu para você. Não vão, não cai para ninguém. Você precisa fazer a sua parte, você precisa ter a sua pitada de esforço nessa organização para que realmente você comece a viver um novo momento, uma nova história profissional. E eu quero compartilhar com você todo esse assunto para que você possa ampliar os seus resultados, para que você possa chegar, gente, em condições nunca antes vistas, tanto no cenário em que o seu cliente de emagrecimento começa a disparar nos seus resultados, começa a ter realmente resultados incríveis, porque você tirou a venda dos olhos dele, porque você conseguiu fazer com que ele controlasse a compulsão alimentar, com que ele parasse de procrastinar, você deu o start, ele deu conta de trazer a automotivação para a vida dele, graças ao seu apoio, graças à forma com que você está entregando essa abordagem no tratamento e na cura da obesidade, certo? Um outro detalhe importante, quando eu falo em ampliar resultados, entenda automaticamente essa condição com o fato de, se o teu cliente está tendo melhores resultados, você automaticamente começa a ser mais procurado, você começa a ser mais desejado no seu mercado de trabalho e você começa a se destacar na multidão. Simples assim. Como é que a gente tem que fazer se isso vai acontecer como uma ordem lógica? Vai se preparando, porque a sua rentabilidade financeira também vai melhorar. É uma engrenagem, gente. Tudo precisa estar rodando de maneira equilibrada e ativada para que as coisas aconteçam. Certo? Eu quero que você pegue aí papel e caneta e nós vamos começar com a nossa descrição aqui das 3 etapas para que você consiga alcançar, né, uma nova forma de entregar resultados diferentes para que você colha, obviamente, consequências positivas diferentes no sentido de ampliação, no sentido de conquista, de prosperidade, certo? Lembrando de ontem, gente querida, ontem a gente teve uma aula inaugural, a nossa mentoria de lançamento da formação em analista e gestor do peso foi incrível. Foi uma aula intensa, passamos por vários pontos importantes relacionados ao posicionamento do profissional que trata e que cura a obesidade. Então, gente, eu não sei se você acompanhou aí nas redes sociais, mas a gente teve aí a primeira turma de 2020, né, sendo formada, começando agora um estudo detalhado para todas as pessoas que precisam de ajuda para emagrecer. Você vai parar de ficar falando aquilo que todo mundo fala. Vai fazer dieta, vai fazer academia, vai fazer caminhada. Não é por aí que a gente trata de obesidade, não. E quem já está na formação sabe a importância de todo o posicionamento estratégico. Foi esse o assunto da nossa aula de ontem. Bem, vamos lá então. Quero que você pegue papel e caneta e a gente vai anotar quais são as 3 etapas que vão fazer os seus resultados dispararem. Anote o primeiro item, a primeira fase, a primeira etapa que você não pode pular. Gente, abre aspas e escreva em caixa alta. Aprender, fecha aspas. Sim, se você ainda não aprendeu algo novo, se você ainda não descobriu algo novo que vai impactar a vida do seu cliente, você não sabe o que comunicar. Você está entregando mais do mesmo, você não está se diferenciando, você não está sendo um profissional que se destaca na multidão. Quando eu falo isso, eu estou me referindo ao nicho de emagrecimento, certo? Que é um nicho extremamente necessário para que a gente possa levar saúde, qualidade de vida e emagrecimento ao nosso público, mas tem muita gente entregando mais do mesmo e isso não vai fazer com que a pessoa se interesse pelo seu trabalho. Você está entendendo? Então, você precisa aprender algo novo para dar conta de criar uma linguagem única
que ninguém ainda à sua volta esteja falando, a ponto de você conseguir comunicar para a pessoa que precisa da sua ajuda a importância daquela descoberta que você fez. Olha que sacada legal. Nesse cenário, gente, quando a gente fala que essa primeira fase é importante, o principal objetivo é o aprendizado. Você primeiro precisa entender aquele fato, aquele cenário, aquela abordagem, para que você possa aprender para depois compartilhar. A gente não compartilha o que a gente não sabe. A gente não compartilha o que a gente não vive, muito menos o que a gente não estudou. Então, se você entende que esse primeiro momento, esse primeiro encontro com a sua condição enquanto profissional que realmente quer fazer a diferença na vida do seu cliente, se você entende que você quer estar dentro desse time, trate de ampliar o seu conhecimento. E aqui eu estou falando em aprendizado, gente, de um modo que seja realmente assertivo. Não adianta você ficar investindo e apostando as suas fichas naquilo que não vai te dar um cenário favorável para que realmente o seu cliente consiga aplicar e ter resultado com isso, entende? Hoje é muito comum a gente estar vendo por aí cada vez mais dietas milagrosas, treinos interessantes que fazem perder gordura, mas tem muita coisa nesse mundo de novidades que o cliente não consegue aplicar. Então não vai fazer diferença na vida dele e, obviamente, ele não vai ter interesse no seu conteúdo. Aprenda algo novo que efetivamente impacte a vida do seu cliente. É isso, é simplesmente isso que separa os precursores, os profissionais que estão se destacando da multidão, dos demais profissionais de sucesso, daqueles que estão ainda dormindo no ponto, daqueles que ainda estão entregando mais do mesmo, daqueles que ainda não conseguiram ter uma conexão poderosa com a sua audiência. Você está entendendo? E, gente, não é que você não está dando conta de melhorar o resultado do seu cliente porque você não foi um bom aluno na faculdade. Não é isso. Não é isso. Você pode ter sido aluno destaque. O que você precisa entender é que esse conhecimento a faculdade não entrega. Quando você está aprendendo algo que realmente impacte de modo positivo, quando você está se qualificando, você está buscando um conhecimento diferente. Se fosse para continuar aprendendo aquilo que todo mundo sabe fazer, não faz sentido querer se destacar. Você vai estar no mesmo cesto com todas as pessoas que estão entregando a mesma coisa. Entende? Então, essa primeira fase, ela é importantíssima para que o cenário realmente aconteça, para que a mudança apareça e para que você comece, sim, a ter novos resultados, ampliar aí os resultados e fazerem com que o seu momento, fazerem com que a sua carreira, a sua história profissional dê um salto, gente, mas um salto tão grande que faça você entender, olhar para trás e agradecer por você ter tido a experiência, a oportunidade de ter dado conta de valorizar esse primeiro passo, que é fundamental. Eu, particularmente, entendo que eu só vou deixar, né, de ampliar meus conhecimentos o dia que eu morrer. Eu entendo que essa necessidade de crescimento faz parte do meu DNA e é isso que me faz destacar-se aí de tantas e tantas nutricionistas que entregam ainda o mesmo método, a mesma dieta, o mesmo protocolo de macronutrientes, de micronutrientes, tira isso, corta isso, para de comer fritura, para de comer açúcar. Gente, as pessoas estão cansadas de saber que isso é necessário. Você está entendendo que não é isso que ele quer, que vai fazer com que ele mude o cenário dele com relação à abordagem efetiva para resolver o problema dele? Então, essa primeira etapa, anote isso e fique muito esperto para todos os pensamentos que virem na sua cabeça a partir de agora, tentando te convencer do contrário. Porque é muito comum isso, gente. As crenças limitantes, elas vão invadindo a tua mentalidade e começando a contar mentiras para você. Veja bem, você já está muito velha, você não precisa estudar mais. Veja bem, a essa altura da vida que você vai ficar voltando para um banco de uma cadeira, ficar estudando. Veja bem, não faz mais nem sentido. Afinal de contas, você já está se aposentando. Essas mentirinhas que essas crenças vêm contando para você, toma cuidado, porque obviamente não é nada mais, nada menos do que o seu cérebro, a área do cérebro chamada de reptiliana, que está aí tentando te proteger. O nosso cérebro reptiliano, gente, é o mais primitivo. É o cérebro que vai tentar o tempo todo te convencer a não sair da zona de segurança, da zona de conforto. Ele quer que você fique acomodado, porque ele sabe viver dessa forma. E para você desenvolver novos comportamentos, como, por exemplo,
leitura, estudos de caso, querer resolver problemas. Esse cenário que exige, né, uma energia, não vem a favor desse cérebro reptiliano. Ele quer que você fique na acomodação. Então, muito cuidado. Fique atento, fique presente para essa possibilidade, porque eu digo para você que isso é bem normal. E ainda tem outras mentirinhas, por exemplo, mas eu não tenho dinheiro para aprender mais. Mas hoje eu estou gastando com a minha casa, vou comprar um carro novo, hoje eu vou fazer uma viagem. Gente, nada disso vai resolver se você não continuar tendo uma procura, se a tua agenda não estiver lotada, se você não puder estar se sentindo realizado e vivo na sua missão. Porque um carro, ele vai desvalorizar. Uma viagem, você foi, voltou, talvez voltou ainda mais endividado e não tem, né, uma saída, uma estratégia para poder fazer com que as coisas mudem. Então, a base de tudo é o conhecimento, é o aprendizado. Não tem como você pular essa etapa se você quer realmente mudar seus resultados e chegar em níveis surpreendentes, ok? Segundo passo, gente, anota aí. A adaptação. É preciso que você tenha a sabedoria de aprender e adaptar, traduzir o conhecimento que você descobriu, que você estudou. Se você for entregar exatamente com as palavras que talvez você tenha ouvido, o seu público não vai entender. Por isso é importante você conhecer quem é o seu público, por isso é importante você conhecer quais são os prejuízos, as dores, os problemas, as tristezas que ele vive. Por isso é importante você saber quem está ali fazendo questão de ouvir você, porque está fazendo sentido tudo aquilo que você fala. E eu estou me referindo agora no momento em que você vem para as redes sociais divulgar o seu trabalho. Entende? Se a gente tem essa condição de traduzir exatamente a fala daquele aprendizado para que chegue no coração do seu cliente, para que toque positivamente e impacte, né, o seu cliente, é importante que você tenha essa habilidade. Essa fase de adaptação é importantíssima, porque se você sair da sua imersão em conhecimento e querer colocar exatamente conforme você estudou, talvez você não tenha uma compreensão tão simples de tudo aquilo que você aprendeu. Então, essa comunicação precisa ser muito simples, muito objetiva. Por quê, gente? Porque isso que você aprendeu e que você está traduzindo para o seu público tem que ter a capacidade de influenciar as pessoas que estão te ouvindo, que estão lendo um post seu, que estão assistindo um vídeo seu. Essa influência é que vai fazer a diferença. As pessoas que têm condição de impactar o público são pessoas que compartilham um propósito. Elas não ficam compartilhando conhecimento técnico, científico, elas compartilham um propósito, e aí vem a grande diferença. Quando você está servindo a um grupo específico de pessoas, você deixa de falar com todo mundo. Muito cuidado com isso, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E na área do emagrecimento, muito cuidado. Você precisa entender qual é o seu nicho, o seu subnicho dentro do emagrecimento, com qual público você está conversando, de que forma você está sendo ouvida, para você poder direcionar toda a sua comunicação. Quem fala com todos não fala com ninguém, gente. É importante você saber as dores do seu público, quais são as dificuldades, por que ele ainda não conseguiu resolver o problema dele, para que você possa levar a alternativa assertiva, aquela que vai fazê-lo sacudir, você vai tirá-lo da acomodação. Só que para isso tem que ter ali, né, uma conexão anterior, que é quando vai acontecendo no momento em que você está divulgando o seu trabalho, no momento que você está levando os seus posts, os seus vídeos para as redes sociais. Beleza? E o terceiro passo, gente, anota aí. Primeira etapa, aprendizagem. Segunda etapa, adaptação. E a terceira etapa, gente, é ensinamento. Você precisa levar a informação que o seu público quer ouvir com as palavras dele, não com as suas. Entende? Porque se eles te falarem assim, vamos supor que você foi conduzindo o teu cliente na medida dessa jornada, e lá no final, ele ainda não te contratou. Ele está só ouvindo o seu posicionamento. Aí lá no final, boa tarde, Rosângela, boa tarde, Bispo, sejam bem-vindos. Lá no final, gente, o que ele vai falar? Ele vai dizer assim, eu entendi. Isso realmente é importante. E isso é o que esse problemão é o que eu tô vivendo hoje. Agora eu vou precisar resolver tudo isso. Como é que eu faço para chegar nesse momento? Como é que você vai realmente poder me ajudar?
Pronto, ali ele demonstrou que ele precisa de você, ele demonstrou a fragilidade, ele demonstrou que ele quer, de verdade, começar aí uma nova história com o seu processo. Então, quando você passa por essas 3 etapas, você consegue entender a importância de dar conta, de não furar etapas e, principalmente, você estando como profissional, estando num posicionamento seguro, né, a ponto de conseguir chegar numa fase em que o seu cliente se manifesta de modo vulnerável. Essa é a diferença. Profissionais que estão tendo resultados, que estão se destacando na multidão, na área do emagrecimento, agem dessa forma. Ninguém sai pronto da faculdade nem da pós-graduação, gente. Ah, Milena, mas eu já fiz até doutorado. Eu sei, eu também passei pela fase de graduação, de pós-graduação, de especialização, de mestrado, e eu não aprendi isso nos bancos da universidade. Entende? Então, o que eu estou te contando aqui é fruto de toda uma experiência durante todos esses 16 anos de carreira. Então, enquanto você não encontrar o seu método, e esse método precisa ser um método de impacto, não pode ser qualquer tipo de entrega, gente, porque as pessoas estão chegando cada vez mais num cenário de experiências com tentativas de emagrecimento que fica assim, profissionais que não estão acompanhando o que está acontecendo aí no mundo, ficam de saia justa. Por quê? Porque hoje o acesso é muito fácil, as pessoas estão rapidamente entendendo sempre que tem um avanço novo nessa área. E o que mais sai são promessas milagrosas que não funcionam, a gente sabe disso. Por quê? Porque o ser humano precisa entender que a transformação, o emagrecimento é uma transformação que nasce de dentro para fora. São os seus recursos internos que precisam ser trabalhados a cada sessão. Não é a falta de conhecimento do que é saudável e do que não é que impede ele de chegar nos resultados que ele deseja. A questão é que ele vem trazendo cenas, lembranças, situações, emoções que esbarram em valores, que esbarram naquilo que ele acredita, nas convicções dele, e por isso ele não consegue evoluir. Então, quando você se prepara, quando você se qualifica, quando você adapta a sua comunicação e quando você consegue realmente fazer com que ele compreenda a sua fala, você conseguiu conduzir todo o passo a passo até que o seu cliente esteja ali dizendo que quer te contratar, que quer marcar um horário, que quer fazer ali o processo com você. Certo, gente? Quero que você reflita com todos esses detalhes, o que é que você vem fazendo, o que é que você vem deixar, o que você ainda não está fazendo, o que você vai precisar colocar a mão na massa para que as coisas comecem a acontecer. E eu fico aqui na expectativa de você me manter informada de todas as seus avanços, do que você já vem dando conta, daquilo que você vem conseguindo configurar de modo mais otimizado para que os seus resultados comecem a sair do papel. Ok, gente? Deixo aqui para vocês uma excelente tarde, desejos de que a sua semana seja produtiva e que você consiga, a cada final de dia, cumprir com todas as suas metas, certo? Forte abraço e eu te vejo na live de amanhã, às 13h15, para a gente continuar com as nossas pílulas do conhecimento. Um forte abraço e eu vejo você na live. Tchau, tchau!